Muito boa noite. Que a paz de Deus esteja contigo, que ela possa também estar comigo aqui, porque eu quero gravar um vídeo para vocês, quero poder dividir uma coisa com vocês, mas eu confesso que onde eu moro aqui é muito difícil. A rua da minha casa aqui, o pessoal, eu acho que o pessoal entende que é um autódromo. Então é moto rasgando para cima e para baixo. Daqui a pouco vai ter barulho de novo, então eu esperei um pouco para conseguir ver se o pessoal se acalmava, se acalmaram agora, então eu vou trazer esse vídeo, amém? Então pessoal, eu queria poder dividir com vocês hoje. Ontem eu trouxe uma mensagem aqui, espero que tenha falado com alguém, e hoje eu queria trazer outra, de algo que muito mexeu comigo, que muito me fez mal, tá? Eu sou um cara que sofreu bastante com ansiedade e depressão. Dizem que é a doença do século, eu acredito, pela sobrecarga que nós vivemos, né? A velocidade em que a gente vive, a velocidade em que as coisas acontecem, muitos de nós adoecem psicologicamente. E eu, por um tempo, vivi bem adoecido psicologicamente, achando até que não teria mais saída, né? Que seria medicações cada vez mais fortes que eu deveria tomar para conseguir me acalmar. Mas o tempo foi passando e eu fui entendendo algumas coisas, e a cada dia que ia passando eu ia entendendo melhor que o lado espiritual da gente, ele conta demais para isso, tá? Eu sei que é complicado e é delicado alguém querer espiritualizar tudo e dizer que não há doença, não há depressão, que não há doença, não há depressão, mas também descartar de um tudo que a espiritualidade, ela está totalmente ligada ao nosso psicológico, ao nosso íntimo, ao nosso coração. Então, antes de mais nada, vamos direto ao ponto. Eu queria falar com você a respeito das nossas ansiedades e das nossas lutas internas, das coisas que nos adoecem. E olha só, toda vez que Jesus ele fazia uma pergunta para uma pessoa, é interessante notar que tudo indica que Jesus já sabia a resposta. Por exemplo, quando ele falava alguma coisa entre os fariseus e os saduceus, ele já dizia: vocês estão murmurando no coração isso, isso, isso. Vocês estão maquinando isso, isso e aquilo. Jesus conseguia entender. Jesus tinha autoridade para isso. E aí, quando Jesus pergunta para um cego se ele quer enxergar, é meio óbvio que Jesus entendia a resposta, porque até quem não fosse Jesus entenderia. Para um paralítico, queres que eu te faça? Eu quero andar. A gente pensa que pergunta, né? Mas nota, o Senhor Jesus queria que as pessoas falassem, que as pessoas verbalizassem. E isso daí abriu a minha mente para muita coisa. Em resumo, vamos direto ao ponto. Pessoal, quando eu comecei a falar, a colocar para fora o que estava acontecendo, o que estava incomodando, muita coisa começou a melhorar. Muita coisa começou a aliviar. E aí, é muito conhecido de todos que uma pessoa está muito doente, ela vai a um psicólogo, a um psicanalista, e essa pessoa é incentivada a falar, a colocar para fora o que está acontecendo, o que está chateando, o que está magoando, porque é algo muito simples. A psicologia entendeu e entende que é eficaz a pessoa falar. Só que antes da psicologia existir, o Senhor Jesus já tinha feito isso. Ele já tinha incentivado pessoas a falar. Lembra da mulher com fluxo de sangue? A mulher estava doente, havia anos, e a mulher vai até Jesus, toca nele, Jesus sente poder saindo dele. Ele sabia quem tinha sido. Ele sabia quem foi. Ele sabia a história. A mulher junto do poço, a samaritana, Jesus conta toda a história de vida da mulher. Ele sabia tudo. Mas Jesus diz: alguém me tocou. E espera essa pessoa falar. E essa mulher fala que foi ela que tocou. Essa mulher diz que foi ela que tocou. E é interessante notar que Marcos capítulo 5, versículo 33. A mulher sabia. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse toda a verdade.
E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz. Sê curada deste teu mal. A mulher tinha sido curada imediatamente. Mas depois que ela fala, depois que ela verbaliza, então Jesus diz: vai em paz. Primeiro tem a cura física. Mas a cura da alma, a cura emocional, ela só tem quando Jesus libera essas palavras: vai em paz. Fica em paz. E aí então ela foi curada desse mal. Muitos de nós, por anos, por doutrinas, por religiosidade, foi incentivado a se calar, a suportar tudo sozinho, a passar uma impressão de sermos super-homens ou super-mulheres e não poder falar. Muitas coisas não poder falar, não poder dialogar. E isso adoeceu muita gente. Isso adoeceu muita gente. Muita gente tem problemas graves psicológicos e emocionais por conta da repressão, de não poder falar. E é doutrinado em alguns lugares que você deve se manter calado. E se você confessar, você ainda vai ser colocado em uma parede, julgado e humilhado diante de pessoas, muitas pessoas que nem devem saber o que aconteceu com você. Então isso torna um peso extraordinariamente grande sobre essas pessoas, e essas pessoas adoecem. Mas o que eu quero te dizer, o que eu separei essa noite para dizer, é o seguinte: confesse com a tua boca, fala, verbaliza, em primeiro lugar a Deus. Em primeiro lugar a Deus. Confesse ao teu sumo sacerdote, ao Senhor Jesus. Confesse, converse com pessoas da tua confiança. Conversa, abra o teu coração. Olha só, Salmo 32. Olha o que Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Davi sabia que tinha algo de errado, ele precisava resolver. Só que Davi se calou. E quando ele se calou, quando Davi não falava, o que ele diz? Envelheceram-se os meus ossos. As doenças psicossomáticas, elas causam doenças físicas, elas causam sintomas físicos. As pessoas desenvolvem o mais leve, diabetes, hipertensão, podendo desenvolver até um câncer, do psicológico. Então, Satanás sabe que se te manter refém em algum lugar, em algum cativeiro, seja uma religião, seja um dogma, seja uma cultura, seja uma casa em que o costume daquela casa é ser assim, isso vai te adoecer, isso pode te levar à morte. Satanás sabe disso. Então, se com a tua boca, olha aqui, Romanos 10, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, salvo serás. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. E agora eu vou falar uma coisa de experiência própria. Quando eu comecei a congregar, no lugar que eu congrego hoje, no final, sempre é dispensado uma bênção sobre todo mundo. Que a graça, que o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo possa acompanhar cada um de nós. E eu sempre fui incentivado a falar, audivelmente. Falar. Orar em voz alta na igreja. Orar. E eu comecei a notar que muitas coisas na minha vida começaram a se transformar quando eu comecei a proferir. Afinal, Deus sabe de tudo que eu preciso. Deus sabe de tudo que eu necessito. Ele sabe aonde estão minhas falhas, onde estão meus defeitos, onde estão as minhas fraquezas. Deus sabe de tudo a teu respeito. Mas a gente às vezes esquece de falar. E precisamos falar. E meu irmão, eu estou te dizendo algo além, eu estou dizendo algo mais. Agora eu vou sair um pouco das escrituras e vou te dizer algo de experiência de vida. Vai além de orar em silêncio. Ora em voz alta. Porque, como a Bíblia diz, se com a tua boca confessares,
Olha só, às vezes a gente entende que está passando por um trabalho, eu fazia muito isso. Entrava no meu carro, fechava, trancava meu carro e orava em silêncio. Eu não estava confessando com a minha boca. Eu estava usando a minha faculdade de raciocínio, o meu cérebro, o meu intelecto, a minha mente para orar. Eu não estava usando este veículo que agora estou usando para me comunicar com vocês, que é a fala. E entendam como quiser, mas eu vejo uma grande diferença nisso. Entre orar pensando, entre pensar e verbalizar. Tudo se criou através do verbo. Deus disse, haja luz. Deus não pensou, haja luz. Deus não pensou que haja expansão, que haja uma expansão de animais, de vegetação. Ele não pensava, Deus verbalizava, falava. E esse falar, esta palavra viva se fez carne, habitou entre nós. Então veja como é interessante o falar, o dom da fala, o dom que você tem. Se você, por um acaso, não tem nenhuma deficiência fonética, se tu consegues proferir palavras, se tu consegue falar, fale, converse, abra-se, confesse que Deus é Deus, confesse que o Senhor Jesus Cristo é teu Salvador. Você sabia, quando eu confessei, quando eu abandonei a minha antiga crença e eu confessei publicamente que eu acreditava que Jesus Cristo era meu Senhor e Salvador, isso liberou sobre a minha vida coisas inimagináveis. Junto com isso veio o peso, porque Jesus disse, eu não vim para trazer flores, eu vim trazer espada, eu vim fazer divisão. E na minha vida houve divisão, entre família, tudo. Mas eu senti uma grande diferença em confessar, porque às vezes a gente se acovarda de confessar o Senhor Jesus como nosso Salvador. Mas lembra que eu comecei a falar que eu queria falar sobre algo que muitos sofrem, que é depressão? Então eu nem vou levar para esse lado de confessar Jesus, porque talvez você se encontre num momento tão difícil que você pense que confessar o Senhor Jesus vai aumentar os seus problemas. Então antes de confessar Cristo, comece usando a tua boca para falar outras coisas, conversar com pessoas. Se você tem problemas, se você tem dores, se você tem mágoas, divida isso. Fale isso. Porque é muito ruim a gente ter alguns sentimentos, algumas mágoas, às vezes até com pessoas, e a gente não fala, né? E parece que fica um peso e fica algo pesado, e fica mesmo, porque nós precisamos falar. Deus deu diversas, inúmeras vezes, ocasiões para que nós falássemos. Motivos na Bíblia, histórias, exemplos de pessoas que tiveram que verbalizar, tiveram que falar. Então fale. E o que eu quero dizer nessa noite é isso. Confie em Deus. Não se estribe em pessoas, não confie só em pessoas. Mas se tu, por um acaso, precisar abrir teu coração para uma pessoa, primeiro abre com Deus. Fala para ele que tu vai abrir com ela coisas que estão pesando demais. Que se tu tem medo que isso vire uma fofoca, que isso caia em mãos erradas, confessa a Deus antes e depois entrega para essa pessoa que Deus é fiel, Deus é justo para cuidar disso. Para conseguir cuidar de que esse assunto não se espalhe como você não queira que se espalhe, ou seja lá como for. Problemas dentro de casa, problemas na família. Fale, eu sei que existem pessoas que não escutam. Às vezes a gente gostaria muito de falar, dialogar, mas tem pessoas que não aceitam. Tem pessoas que são obtusas. Elas não ouvem. Elas têm os seus ouvidos fechados. Você vai falar um A, ela já vai vir com um B e um C para replicar o que você falou, sem antes ouvir o teu A. Existem pessoas que têm uma deficiência auditiva nesse sentido, que ela não consegue ouvir. Então, nesses casos, descanse no Senhor, descanse em Deus. Fale com outras pessoas que têm ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. Fale com outras pessoas. Converse, mas não fique com a sua dor.
para si só. Porque, como diz o Salmo, capítulo número 32, ficarmos calados nos adoece. Então não fique calado, fale, congregue-se. Se tem um conselho que eu posso te dar é congregue. Congregue em algum lugar. Porque a maior derrota emocional e a maior vitória do diabo sobre uma pessoa é isolar ela. Olha, tu quer ver uma pessoa ela enlouquecer, é ela ficar isolada. Porque ela começa a dar ouvido a ela mesmo e ao diabo, que vai maquinar na sua mente, no seu coração. Então a pior coisa que você pode fazer é se isolar. Vícios, suicídios e outras coisas, automutilação, essas coisas vêm do isolamento. Não se isole, procure ajuda, fale. E detalhe, fala sem medo de ser julgado. Porque, meu querido, se tu acha que tu tens um problema, seja o problema que for. Eu tenho um problema com pornografia. Eu não posso falar, porque o que o irmão vai pensar de mim? Meu querido, esse cara deve ter um problema, às vezes tem problema pior do que o teu. Entendeu? Então não pense que essa pessoa tem o poder de te julgar. Todos nós sentaremos na cadeirinha do juiz e seremos julgados no final. Então quem vai te julgar, meu amado, não é o camarada ali, não é o camarada lá, não é o irmão A, o irmão B. Ninguém pode te julgar. Ele pode fazer por conta própria, mas esse juízo não tem peso algum sobre a tua vida. Não permita que isso tenha peso sobre a tua vida. Vão pensar de mim? Eu tenho problema com a bebida. Eu tenho problema grave. Eu sou um adicto. Eu tenho problema com droga. Mas só que eu sou um pai de família, eu trabalho, eu tenho minha empresa. O que o cara vai pensar se eu dizer que eu fumo, que eu bebo às escondidas, que eu me injeto, que eu uso droga? Não posso falar, meu querido. Um dia você vai ter que prestar conta disso daí. Detalhe, para quem tem a condição de fazer o teu juízo. Então não se preocupe com o que vão pensar agora, com o que vão falar. Libere essa palavra. Libere isso que está no seu coração. Claro, sempre lembrando, tenha sensatez de com quem você vai liberar, de com quem você vai dividir essas coisas. Existem pessoas que não têm capacidade emocional, elas não podem ter suporte, elas não têm suporte emocional para te ajudar. E essas pessoas, se você entregar algo pesado demais, em vez de ela te ajudar, você talvez vai agregar um problema a ela. Então, tenha essa madureza de visualizar, ore, peça a Deus, mas lembrando, em voz alta, peça para que o Senhor te oriente, te leve a caminhos, pessoas, lugares, congregações, onde você possa estar presente com pessoas. Meu irmão, 2 ou 3 orando, em nome de Jesus, você não faz ideia da atmosfera que isso pode criar e da mudança que isso pode causar. E não é o poder do irmão A, do irmão B, é a presença de Deus. Deus se faz presente. Eu não conhecia a presença de Deus. Eu dava estudo para um rapaz, quando eu era testemunho de Jeová, eu fazia estudo bíblico de um rapaz, que ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. E quando eu fui numa igreja a primeira vez, aquilo veio na minha mente e sempre vem. Ele disse, cara, quando eu estudo contigo a Bíblia é legal, mas é mais ou menos como se fosse um EAD, um ensino à distância, sabe? Você tem a teoria, mas, cara, é frio, é gelado, não tem a presença. Quando tu for numa igreja, tu vai entender. E eu pensava, Deus que me perdoe, nunca, jamais, eu ia em Babilônia. Mas então eu fui e senti a presença de Deus. A presença de Deus no lugar, que é algo completamente diferente. Falar de Deus eu estou falando aqui. Estou falando com você, você pode ir no YouTube, no TikTok, em qualquer lugar. Você vai ouvir falar de Deus. E é legal, tem umas pregação top, muito legal. Mas, meu querido, sentir a presença de Deus, estar envolvido na atmosfera da presença do Eterno, talvez você não tenha noção do que eu estou falando. Busque isso, procure isso. Amém? Vamos lá, então não vou me delongar muito, senão o vídeo fica gigante e ninguém assiste porque ninguém me atura falando demais. Tá? Um beijo no coração de vocês, que Deus abençoe e até a próxima.